gente, nessa busca que eu fiz para trazer para vocês, eu achei uma coisa bem interessante que eu não sabia e vamos ver se vocês sabem, né? Vocês sabiam que isso é a eleição popular americana encerra agora dia 3 de novembro, né? E que em meados de dezembro é que vai ser decidido quem de fato vai ser o presidente norte-americano. Mas isso, gente, é uma coisa constitucional. E eu fui pesquisar por que 3 de novembro, gente, é um dia de semana, é uma terça-feira. Para a cultura brasileira, as eleições sempre acontecem num domingo. E aí eu vou contar para vocês como é escolhida a data das eleições norte-americanas. Então vamos lá. A eleição norte-americana é completamente diferente, né? Ela segue a Constituição de 1776, é a mesma Constituição. Pode dar risada, que no Brasil já tivemos uma porção delas, né? É a primeira e a única Constituição desde que o país se tornou independente, né? E funciona assim. Nessa primeira fase, que a população vai às urnas, a eleição vai até a terça-feira após a primeira segunda-feira do mês de novembro. Então, todo ano que tiver eleição norte-americana, saiba você que o último dia, vai ser numa terça-feira, que vai acontecer após a primeira segunda-feira de novembro. Essa encerra a primeira fase, né? Nessa primeira fase, vão às urnas os eleitores, que não são obrigados a irem, eles vão por livre e espontânea vontade. Eles tanto podem fazer o voto pelo correio, como fazer o voto presencialmente. O voto pelo correio é muito comum, principalmente pessoas que têm problema de locomoção. Não vamos abrir aí os detalhes, gente, mas tem uns partidinhos lá que se aproveita disso, né? Mas abafa, porque só no Brasil que acontece corrupção na eleição, tá? Bom, então nessa primeira fase o eleitorado vai lá e escolhe quem ele quer. Mas como que chegou à conclusão que ia ser o Trump e o Joe Biden? Teve uma prévia nos Estados Unidos no mês de junho do ano da corrida eleitoral. No mês de junho, todos os partidos políticos lançam seus candidatos. Todos os partidos políticos. Não tem só dois? Não. A gente ouve falar muito de democratas e republicanos, né? A gente só ouve praticamente falar desses dois partidos. Mas não é assim que funciona lá. Existem outros partidos. Para o seu conhecimento e espanto, tem o Partido Verde, tem o Partido Comunista, né? Existem outros partidos. É que dominam esses dois. Os republicanos, que tem como seu representante na corrida o Trump, e os democratas, que tem como representante o Joe Biden. Como é que ficou decidido isso? Numa prévia. Então, os partidos políticos, todos os partidos políticos, como eu disse, existem outros, fazem uma prévia, né? E cada partido político apresenta mais de um candidato, não é só um candidato, né? Por exemplo, agora, né? Além do Joe Biden, tinha o Bernie Sanders e a Tulsi Gabbard, que era uma mulher também muito articulada, que corria na prévia. Só que na prévia deu o Joe Biden pelos democratas e ele então é que representa.
Então, nessa prévia, em junho, né, os presidenciáveis se apresentam, vão para debate, correm o país para lá e para cá, para se apresentar. E aí, cada estado tem um colégio eleitoral que faz as escolhas. E das escolhas ficaram Joe Biden e o Trump para serem os candidatos finais, né? Gente, é muito complexo. Olha, eu nem sei quantos minutos eu já estou aqui falando. É que eu não queria fazer aula muito longa, porque senão vocês nem vão assistir, que eu sei. Bom, mas ficar dúvida me manda, que eu sei tudo. Eu só tô com pressa de explicar. Aí, gente, o povo vai até dia 3 de novembro agora, que é a primeira terça posterior à primeira segunda do mês de novembro. E eles vão lá sinalizar quem eles querem que vença as eleições, né? Só que tem uma coisa, lá cada estado, cada um dos 50 estados, tem o direito a um número de, que eles chamam de elector. Seria um segundo delegado, tá? Então, teve aquele delegado do colégio eleitoral, lá das prévias, esse é um tipo de delegado. Ei, não tem nada a ver com delegado de polícia, hein? Bom, delegado eleitoral. Então, tem esse tipo de delegado, que é esse delegado do colégio eleitoral, que cada partido tem um grupo, e existe um grupo dentro desse colégio eleitoral que são os electors, são os superdelegados. Não sei se você já escutou essa expressão. São esses superdelegados que saíram lá daquele colégio eleitoral das prévias, eles foram indicados. Quem são eles? São cidadãos comuns, são políticos, são pessoas engajadas na política que se candidatam para ser esses delegados e superdelegados, né? E esse elector é quem vai definir quem vai ser o vencedor. Para que o povo foi lá na prévia? Para dar um norte para esse elector. O povo foi na prévia, que termina 3 de novembro, para dar para o elector qual seria o melhor candidato no ponto de vista da população. Geralmente, esses electors batem o martelo para opção popular, mas não é regra. Já aconteceram, parece que em 5 eleições norte-americanas, um desacordo entre o que o povo queria e o que os electors decidiram. Esse elector, então, vai votar diretamente quando? Na primeira segunda-feira, após a segunda quarta-feira do mês de dezembro. Então, quando a gente vai saber o eleito, né? O candidato eleito, nós vamos saber na primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira do mês de dezembro. Olha que confusão, né? Mas pra gente dar para entender um pouquinho melhor. Eu não sei se vocês lembram quando a Hillary Clinton concorreu com o Trump, aconteceu uma coisa engraçada. Por quê?
Alguns estados americanos têm mais representantes do que outros. Por exemplo, a Califórnia tem 55 electors. A Flórida tem 27 electors, que são os superdelegados. Texas, 34. Mas tem países lá para o norte dos Estados Unidos que tem 3 electors. Só 3. Então, tem estados que têm um peso muito maior na eleição. E se você lembrar, apesar da Hillary ter conquistado um número maior de votos do que o Donald Trump, em alguns estados, né, ela se saiu muito bem, a decisão dos electors ultrapassou e ele entrou, e ela não. Então não é uma maioria simples. Deu para entender? Esses superdelegados, dentro do seu estado, vai, depois do dia 3 de novembro até essa segunda-feira aí de dezembro, eles vão discutir, vão acertar, e vão decidir pelo que eles acham melhor. Então, para que tem a prévia? Porque é quase que praxe que vai ser o mesmo resultado, mas só que não é regra. Alguns estados dão liberdade para que os seus superdelegados decidam. Não esqueçam, não existem só 2 partidos políticos, isso que você deve estar pensando, né? Porque se os superdelegados, é fácil, os democratas, os republicanos devem ser em mesmo número, vai dar empate. Não, gente. Esses electors são de outros partidos também. E aí eles vão caminhar. Por exemplo, um partido verde nos Estados Unidos. Você acha que ele vai votar na pauta eleitoral do Trump, que rompeu com o Acordo de Paris? Não. Né? E tem estados americanos que são vermelhinho, tá? Que pende para um partido. Tem estados que são azul, que pendem para o outro partido. Mas existem estados que são neutros, não se comprometeram nem com um, nem com o outro, e é nesses estados que o estrago pode ser feito para um ou para outro. Né? A gente, lá nos Estados Unidos, existem 538 cadeiras desses super delegados, né? E aí, essas 538 cadeiras não são distribuídas só para os blue states, que são os estados azuis, que são dos democratas, nem para os red states, que são dos republicanos, mas existe sim um grupo de estados que estão lá para ver aquilo que é mais adequado para o país como um todo. E é aí que mora a pulguinha atrás da orelha de todos eles, né? Outra curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas lá cada estado então vai ter o seu resultado, né? Esses electors, os super delegados, eles vão votar, vão apresentar o resultado em dezembro. E esse resultado, gente, deve dar uma agonia que, pelo amor de Deus, é maioria simples que ganha. Então, o que aconteceu com a Hillary? Né? Por um voto, ele perde. Então, vamos supor,
para ser eleito, o candidato precisa ter 271 votos em todos os estados, somando todos os votos, somando os 55 votos da Califórnia. Espera aí que eu vou colar aqui que eu já esqueci. Os 27 da Flórida, somando os do Texas, somando 34, 3 do... acho que é Iowa, que é bem lá no norte, tem 3 superdelegados só. Então, somando todos os 50 estados e todos os delegados, eu vou pôr aqui uma imagenzinha para vocês olharem, prestarem atenção nisso que eu estou comentando, né? A Hillary ganhou no voto popular, só que a hora que foi para o voto dos superdelegados, ela perdeu por pouquíssimo, gente. A margem foi ridícula. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o Trump teve 270 mais um, que deu. Então, eu vou contar aqui para vocês. Essa fase que a gente está vendo esses dias, e que já vem vindo desde a semana passada, que é a fase em que o eleitor, detalhe, lá eles não são obrigados a votar. Então, aqueles que desejam votar, né, ele vai às urnas, ele tem até dia 3 de novembro. Então, é feito geralmente uns 10 dias para que esse eleitor vá depositar seu voto. Ele pode depositar fisicamente, né, numa urna mesmo, ou ele pode pôr no correio. Não vamos falar sobre corrupção, não vamos falar sobre votos que podem ser distorcidos aí no meio do caminho, tá? Vamos contar só como que é. Então, funciona assim. O eleitor tem uns 10 dias para ir votar. E encerra-se a eleição no dia 3 de novembro deste ano. Como que eu sei que dia que vai ser? Pela Constituição norte-americana, que é uma Constituição, gente, que tá aí desde 1776. É a mesma Constituição. Esse é um pontinho também que muita gente fica falando, nossa, esse formato, né, de eleição norte-americana já não está dentro de uma democracia. É um formato de eleição que privilegia alguns grupos minoritários. Mas está lá na Constituição, e vocês sabem que eles têm essa Constituição há mais de 200 anos e ninguém mexe nessa Constituição, ela está lá, do jeito que foi criada, né? Então, essa primeira fase aí da eleição, ela acontece, presta atenção, após a primeira, ela acontece, me perdi. Então, a Hillary pode ter tido um número muito legal de votos popular, o que demonstrava que a população queria ela como candidata, né? Mas esses superdelegados decidiram que o Trump seria o presidente do Brasil. E ela perdeu, né? Então a eleição lá é bem diferente do nosso conceito de eleição, né? Do nosso conceito, do que a gente entende por eleição. Os especialistas dizem que esse modelo de eleição norte-americana é muito antiquado e que ele privilegia alguns marajós, né? Que ele privilegia, que ele foi criado, inclusive, para que a decisão final fique sempre nas mãos desses superdelegados que acabam sendo indicados pelo partido e que, por isso, tem esse poder de decisão, né?
Cada estado, não sei se eu comentei isso, tem um número X de superdelegados que está relacionado à população. Então, conforme o número de habitantes daquele estado, ela terá mais ou terá menos superdelegados. Por isso que esses estados do norte possuem 3, né? Por conta da pouca influência popular. Um número menor de americanos moram naquele estado, eles acham que quem deve decidir é o estado que tem o maior número de americanos, né, de eleitores. Só que fica assim muito claro que os candidatos acabam dependendo desses estados que não são nem blue nem red. São estados que estão, sei lá qual é a cor, me fugiu, deve ser green, não tenho certeza. Mas estados que teriam como decidir, né? Eu não sei se eu falei tudo, eu não sei se esclareci, se ajudei, mas eu achei bem interessante e, como eu disse, estamos acompanhando, né? Porque as promessas de campanha, tanto de um como de outro, nos afetam sim, nos afetam indiretamente e diretamente. Eu não sei se vocês viram, o Joe Biden, ele já se comprometeu que, se eleito, vai trazer para os Estados Unidos a fabricação de iPhones. Porque o iPhone, ele é um produto americano, só que ele é produzido nos Estados Unidos intelectualmente, e toda a parte braçal, toda a parte assim, de chão de fábrica vai para a China, vai para países asiáticos. E todo mundo sabe, né, gente, que os Estados Unidos está ladeira abaixo, ao mesmo tempo que a China está ladeira acima. Então, Joe Biden, para ganhar adeptos, está dizendo isso, né? Que ele vai trazer de volta algumas fábricas para os Estados Unidos. A gente, cá entre nós, ele está falando besteira. Não dá para trazer, não dá para reverter isso, né? Não dá porque o custo de trazer de volta a fábrica para dentro do território americano vai ser muito alto. A Apple não vai se interessar por isso, porque ela vai ter que gastar muito para desmantelar toda a linha de produção lá para montar a linha de produção aqui. Assim como a Apple, uma série de outras indústrias também não vão querer perder dinheiro. Então, campanha de promessa, papo furado, né? E, ó, vamos ficar de olho aí também, né, gente, nos nossos candidatos, porque tem candidato aí, nossa, né, gente, bem quietinho aqui, né, que tá lá, já tá lá na Câmara dos Vereadores, ele trabalha lá, e ele tá fazendo promessa daquilo que ele não fez. Às vezes, em 20 anos que ele tá lá, ele tá prometendo agora, ele devia ter feito no tempo que ele tava lá, né? E então, gente, presta atenção em quem você vai escolher aqui também no Brasil, tá? Mas isso aí a gente deixa para uma próxima aula, que eu pretendo falar sobre as eleições municipais aqui no Brasil, né? E por hora eu deixo aqui esse recado para vocês. E se tiver dúvida, sugestões, pode deixar um comentário que eu respondo com o maior prazer, tá? E ó, beijos no coração, deixa o seu like, tá bom? Beijos!